Ofertas e dízimos. Se a gente, reparem bem, lê a Bíblia, lá pelos livros ali de Reis, de Crônicas, onde a gente vai ver vários reinados que tiveram, né, o povo de Israel, uma palavra muito, mas muito comum em alguns capítulos é: e fulano começou a reinar, e reinou tantos anos, e fez o que era mal perante o Senhor. E fez o que era mal perante o Senhor. Muitos, muitos e muitos reis fizeram o que era mal. Alguns escapavam. Começava lá o capítulo, falava assim: fulano começou a reinar, e reinou por tantos anos, e fez o que era reto perante o Senhor. Então aqui, vamos nos atentar às lições que aprenderemos desses que seguiram o caminho reto perante o Senhor. Não vou falar o nome deles, vou contar um pouquinho da história, alguns aqui vão reconhecer, mas existe uma lição muito preciosa nessa história. Esse rei começou a reinar com 25 anos. E um dos primeiros atos que ele fez durante o seu reinado foi abrir a porta da casa do Senhor. Então, por longos e longos anos e até séculos, a casa do Senhor, o que o povo hebreu entendia como a sinagoga, né, o templo do Senhor, foi totalmente profanado. Imaginem, igreja cristã viva, cheio de imagens, cheio de coisas assim profanas aqui no altar, perante a igreja. Imaginem, era assim a situação que estava o templo, né? E logo um dos primeiros atos dele foi abrir as portas da casa do Senhor e fazer uma limpeza geral, quebrar, destruir todas as obras malignas que outros reis, inclusive o seu próprio pai, os seus pais, né, a sua ascendência, não é isso? Fizeram de mal dentro do reinado, então ele tomou essa atitude. Por isso, e fez o que era bom perante o Senhor. Mas ao longo do seu reinado, ele passou por diversos problemas. Reparem que eu não falei o nome dele ainda. Vamos ver se alguém vai conseguir pescar aqui. E quem estiver aí na live também, esteja atento, se souber o nome do rei, pode colocar aí. Ao longo do reinado dele, ele passou por diversos problemas. Um deles foi uma afronta de um reino da Assíria, dando uma pista. Então, esse reinado na Assíria, o nome desse rei era Senaqueribe. E esse reino intentou contra o povo de Israel durante o reinado desse rei. Só que o exército ele era tão numeroso e tão forte que sitiou toda a cidade. Então, imaginem, né, quando a gente fala Israel, a gente está falando ali de Judá, das tribos ali onde estavam. E esse reino sitiou tudo, colocou os seus exércitos lá para atacar, conquistar e profanar tudo que estava fazendo. Olha só que afronta. Então aqui a gente está começando a entender. Afronta a casa do Senhor pelo ato que ele teve. Mas vejam bem, esse rei Senaqueribe, o inimigo do Senhor ali naquele momento, ele foi tão astuto como Satanás é, que ele treinou o seu próprio povo, o povo da Assíria, na linguagem dos judeus, para que quando eles ameaçassem na própria língua. Estão entendendo? Então você está vendo que a arquitetura diabólica, quando quer te amedrontar, quando quer fazer você temer, quando quer fazer você até duvidar, ele se capacita para isso, malignamente, falando a própria língua. Olha só. E esse rei agora, que eu não disse o nome ainda, viu toda essa situação e ele fez o que nós aprendemos a fazer, que é olhar para o céu, enxergar o socorro, que o socorro vem do Senhor. E ele fez uma oração, orou a Deus. Claro que Deus estava vendo não só ele com medo, mas todo o seu exército ouvindo as profanações na própria língua. Temendo, orou ao Senhor
e o Senhor atendeu a sua oração. Logicamente, no passar dos dias, o Senhor enviou um anjo, e esse anjo devastou todo o exército da Síria, de modo que Senaqueribe, o inimigo, voltou para a sua cidade, voltou lá para o seu reino. Mas, quando ele chegou na sua casa, ele se deparou com seus filhos, que conspiraram contra ele, e os seus próprios filhos o matou. E assim foi desfeita a obra, a arquitetura diabólica contra o reino desse rei, não disse o nome. Mas agora, vamos tentar encaixar as peças. Aonde que existe uma conexão entre ofertas, dízimos, entregas e toda essa história que eu contei para vocês começarem a entender? Vejam só, durante esse período, a gente foi ensinado que momentos de oferta e dízimo é uma ação voluntária, é uma ação de amor, é uma ação que ninguém pode me ameaçar, falar, se você não fizer isso vai acontecer. Não, é o meu coração, é realmente a minha entrega, o meu desprender aqui das coisas do mundo para fortalecer a igreja, fortalecer o evangelho do Senhor. Mas aconteceu um fato específico com esse rei. Agora eu quero que vocês abram aí comigo a Bíblia, em 2 Crônicas, no capítulo 31. Abram aí, quem estiver na live, abre aí também, 2 Crônicas 31. Alguém na live arriscou o nome do rei aí, Ingrid? Não? Aqui alguém arrisca? Serjão? Serjão? E aí, alguém mais? Senaqueribe era o inimigo, né? Então, eu dei algumas pistas, mas agora a gente vai descobrir o nome dele. Capítulo 31 de 2 Crônicas. Vamos para o versículo 2. Estabeleceu Ezequias, agora a gente descobre o nome, rei Ezequias, os turnos dos sacerdotes, dos levitas, turno após turno, segundo o seu mister. O sacerdote e levitas para o holocausto e para as ofertas pacíficas, para ministrarem e cantarem portas adentro nos arraiais do Senhor. Versículo 4. Além disso, ordenou ao povo morador de Jerusalém que contribuísse com a sua parte devida aos sacerdotes e aos levitas, para que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Olha só, vocês entenderam o que o rei falou? O rei não pediu voluntariamente que cada um do seu reino entregasse ofertas, entregasse dízimos, entregasse alguma coisa, não. Foi uma ordem. O rei ordena o povo a fazer isso. Agora, para a gente isso já não soa tão bem. Uma coisa é eu entregar voluntariamente aqui a minha oferta. Outra coisa é o pastor, eu aqui falar, você tem que fazer. É uma ordem. Aí a gente já não acata muito bem. Primeiro porque a gente já não gosta muito de ser mandado. E alguém está mandando a gente fazer isso, já não soa muito bem. Mas reparem, porque isso daqui vai muito de encontro a uma lei que eu acho que desde que o mundo é mundo ela existe, que é a lei do Senhor. Quando Ezequias falou isso ao povo, ordenando que entregassem dízimos e ofertas, olha o que aconteceu agora, versículo 5. Logo que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundâncias primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e todo o produto do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Por que vocês acham que precisou de uma ordem para que o povo se mobilizasse e entregasse essas ofertas, dízimos, e não é só uma entrega, é uma entrega em abundância, muito mais além do que eu entregaria normalmente.
a partir de uma ordem. Alguém arrisca dizer alguma coisa? Sabe por quê? Isso aqui é um ensinamento. Vejam só, quem é pai, quem é mãe e quem é filho. Uma coisa é o teu pai te mandar fazer, vai lá fazer isso, e você vai lá e faz isso. Mesmo não querendo muito, você é obediente, faz. Outra coisa é o teu pai te mandar a mesma ordem você fazer, e você ir lá e entregar e fazer até mais do que ele te pediu. Ou melhor, do que ele te mandou, teu pai, né? Tua mãe, né? Como que ele se sente? Se sentiria observando os seus filhos agindo assim? Reparem que o povo, agora que depois de longos e longos anos passando por reis profanos, agora que tem um rei que é uma bênção, enxergaram uma oportunidade nessa ação onde o rei ordena ao povo que oferte e dizime. Muitas coisas precisam ser trabalhadas no nosso coração. Uma delas é a obediência. Por quê? No mundo espiritual existem ordens. A gente tem que fazer isso, a gente tem que buscar sim, a gente tem que ordenanças do nosso Pai, nosso Deus, e que Ele só enxerga o melhor para a nossa vida. Mas a gente está muito mal criado, porque a gente não quer obedecer, a gente não quer ser mandado por alguém. Pode ser de um histórico ruim que a gente teve vendo pastores, sacerdotes, pessoas ali à frente de ministérios e que profanaram realmente o que seria consagrado ao Senhor? Pode ser. O nosso coração já não ficou mais menino como era antes. Mas as ordenanças continuam, são imutáveis. Reparem que no final do versículo, ainda no versículo 10, capítulo 31, verso 10, olha só o que está escrito. Então o sumo sacerdote Azarias, da casa de Zadok, lhe respondeu: desde que começou a trazer à casa do Senhor estas ofertas, temos comido e temos nos fartado delas, e ainda há sobras em abundância, porque o Senhor abençoou ao seu povo, e esta grande quantidade é o que sobra. As ofertas e os dízimos eram direcionadas aos sacerdotes e aos levitas. Eles usufruíam desse dízimo e dessa oferta. Olha só, isso é para a gente encaixar aqui na nossa cabeça, que quando a gente está entregando ofertas e dízimos, é para o suprimento da obra, é para o suprimento de levitas, da igreja, do sacerdote, da casa do Senhor se manter aberta e funcionando. Deus não quer o nosso bem material, Ele quer as nossas atitudes. E as atitudes, por isso que uma delas é nesse momento precioso de ofertas e dízimos, é o nosso desprendimento. Seja se a gente escute como uma ordenança do nosso Pai, seja que a gente escute como algo que comove o meu coração voluntariamente, mas que precisa ser cumprido. E ao final do capítulo 31, fala ainda assim: e em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei e nos mandamentos, para buscar ao seu Deus, de todo o coração o fez e prosperou. Rei Ezequias. Então, que essa lição a gente recapitule, se a gente esqueceu, que existem ordenanças do nosso Deus ao cumprimento dessas palavras, ou também abrimos aqui a reflexão do nosso coração para darmos essa atitude, uma vez que pertencemos a uma casa do Senhor aqui na terra, a igreja dele aqui na terra. Amém? Então, levem isso de coração e mente aberta, nós que fazemos aqui partes do corpo de Cristo. Se você está visitando, isso é uma palavra, claro, para você se refletir, mas isso é muito mais direcionado a nós aqui pertencentes à casa, para que a gente tenha atitudes como essa e não percamos oportunidades como essa. Amém?